Você pode falir uma empresa e abrir outro CNPJ. Você pode se divorciar de um casamento ruim e casar de novo. Você pode mudar de país, de profissão, de amigos. Mas existe uma única decisão na vida de um homem que não tem Ctrl Z, não tem volta. E essa decisão, irmão, é ter um filho. Hoje nós estamos vendo uma geração inteira de homens fugindo da paternidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar os dados reais de por que a nossa geração parou de procriar. E eu vou te entregar os 3 princípios inegociáveis que você precisa ter alinhados na sua vida antes de colocar uma criança no mundo. Se você quer saber se você está pronto de verdade ou se está apenas fugindo da responsabilidade de ter um filho, fica comigo até o final. Antes da gente entrar no conteúdo, se você é um homem que cansou de dar desculpa e quer assumir o controle da sua vida, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala a verdade nua e crua sobre o que é ser homem hoje em dia. Bora pro conteúdo. Pra gente entrar na parte estratégica de ter filhos, eu preciso abrir um pouco da minha história com você. Eu sempre quis ser pai. Esse era um sonho gravado na minha mente e no meu coração. Mas eu confesso pra ti que durante muito tempo, uma parte desse meu desejo ela nascia de um lugar meio sombrio. Nascia de um sentimento quase de vingança. Vingança contra quem? Contra o meu próprio pai. Como eu carregava feridas ainda abertas do meu pai, eu queria ter um filho para provar para mim mesmo e para o mundo que eu seria melhor do que ele. Se você quiser entender a profundidade desse buraco emocional, clica no card que está aparecendo aqui, onde eu fiz o vídeo inteiro falando só sobre a ferida paterna. Então a vida ela foi acontecendo, negócios foram sendo construídos e eu fui ser pai de fato quando eu já tinha 35 anos de idade, no meu segundo casamento. Se você olhar para o padrão dos nossos avós, provavelmente com 35 anos eles já tinham 5, 6 filhos. Mas dentro da nossa realidade e do mundo atual, esse é quase um padrão normal. E é exatamente aqui que a gente precisa olhar para os números e entender o que está acontecendo com a cabeça dos homens e das mulheres de hoje. A gente está vivendo um colapso silencioso. As taxas de natalidade estão despencando no Brasil e no mundo inteiro. A média de idade que um homem tem o primeiro filho saltou drasticamente para a casa dos 30, 35 anos. E o número de casais que decidem simplesmente adotar um pet e não ter filho está batendo recordes históricos. Agora, por que isso está acontecendo? Do lado dos homens, existe um terror financeiro e, é claro, a infantilidade. Muitos caras de 30 anos ainda querem viver como se tivessem 20, gastando dinheiro do mês em viagens, festas e passivos. Eles olham para o filho como um dreno de recursos e uma âncora que vai prender o estilo de vida deles. Já já a gente vai falar sobre isso. Do outro lado das mulheres, o buraco é outro. As pesquisas recentes mostram que um dos maiores motivos para as mulheres adiarem a maternidade não é apenas o foco na carreira corporativa, é o medo profundo do abandono paterno. Elas olham para os homens ao redor, veem uns caras imaturos, uns homens frouxos que não assumem a liderança de nada. E elas pensam, eu não vou ter um filho com esse cara porque se der errado eu vou acabar criando essa criança sozinha. Esse pânico das mulheres de se tornarem mães solo por causa da incompetência masculina é um tema pesado e a gente vai fazer um vídeo inteiro só sobre isso mais pra frente. Mas o que você precisa entender agora é que o ambiente está caótico. Se a ordem natural da vida é seguir, você não morrer antes do seu filho, esse vínculo de sangue ele vai existir pro resto da sua vida. Então, para você não transformar a tua vida e a vida de uma criança num inferno de frustrações, você precisa seguir um tripé de segurança. Isso eu já falei para homens de todas as idades e é a primeira vez que eu vou falar aqui no canal. Eu considero 3 princípios práticos. Se você conseguir juntar esses 3 pilares, eu garanto que você vai ser um pai infinitamente mais presente, estruturado e respeitado. O primeiro princípio é o mais negligenciado pelos emocionados: escolher uma boa parceira. E quando eu digo uma boa parceira, irmão, eu não estou falando de uma mulher bonita com quem você só se dá bem no final de semana. Eu estou falando de uma mulher com a qual você tem alinhamento de valores para conviver o resto da vida. Lógico que tem filhos que nascem de uma aventura de uma noite só, isso acontece. Mas se você está na posição de poder planejar, você precisa, irmão, usar a tua cabeça. Por isso que ser pai depois dos 30 anos tem uma vantagem real. Você já tem uma certa bagagem, você já apanhou um pouquinho da vida e já experimentou o que você não quer dentro da sua casa. A junção de um homem e uma mulher num casamento é basicamente a fronteira entre 2 países diferentes. Você vem de um país com a sua cultura, com as manias da sua mãe, com os traumas do seu pai e com as tuas regras financeiras. A sua mulher vem de outro país, com um idioma emocional diferente, com valores de criação completamente distintos do seu. Quando vocês têm um filho, vocês estão fundando um terceiro país do zero. E a pergunta que gera conflitos é: qual é a cultura que vai prevalecer nesse novo território? Quem tem razão na hora de educar? Se vocês dois, como casal, já discordam e brigam por coisas básicas na rotina, como gestão do dinheiro, visão de mundo, organização da casa, a chegada de uma criança não vai unir vocês, irmão. Ela vai ser uma bomba atômica que vai afastar e destruir a relação. Um filho funciona como uma lupa de aumento. Ele pega as rachaduras pequenas do casamento e transforma em crateras. Portanto, ter combinados inegociáveis e alinhamento de visão com a mãe da criança não é frescura, é questão de sobrevivência familiar.
O segundo elemento é que você já deve ter conseguido acumular recursos e ter margem de manobra, irmão. Deixa eu ser muito claro aqui. Você não precisa estar rico, andando de carro importado ou nadando no dinheiro para ser pai. Se a humanidade fosse esperar para ficar rica antes de procriar, a gente já tinha sido extinto. Mas você precisa, irmão, de maturidade financeira. O que isso significa na prática? Significa entender que um filho vai aumentar seus gastos de forma imprevisível. Ter um filho rasga qualquer planilha de Excel. São gastos com farmácia no meio da madrugada, pediatra que não atende o plano de saúde, vacina, roupas e tênis que se perdem em um mês e a logística da casa que muda completamente. Se você vive no limite do seu salário, gastando tudo que você ganha e sem nenhuma reserva de emergência, a chegada de um filho vai te jogar no fundo do poço do estresse. E o estresse financeiro destrói a paz do lar. Um homem endividado fica com cortisol no teto, perde a paciência quando o bebê chora, briga com a esposa por causa de R$ 200 na farmácia e o ambiente da casa vira um campo minado. Você precisa, irmão, ter consciência da fase que você está. Antes de engravidar a tua parceira, monte uma reserva tática, cara. Eu sugiro pelo menos 1 ano do teu salário acumulado. Assim, se der um BO, você consegue segurar alguns meses sem perder tanto cabelo. O terceiro princípio, e talvez o mais duro de engolir para os homens focados em negócios, é o tempo. No mundo ideal para ser pai, você teria que ter atingido um nível de estabilidade onde você conseguiria ter tempo de qualidade para investir no seu filho. Agora, se você está numa rotina de trabalho insana, virando noite no escritório, construindo o próprio negócio do absoluto zero ou fazendo uma transição de carreira complexa que exige 14 horas da sua atenção por dia, essa conta, irmão, não vai fechar. Se você coloca uma criança no mundo nessa fase de aceleração extrema, a demanda intensa que um bebê exige vai colidir de frente com a sua agenda de trabalho. E sabe qual é o resultado disso? Conflitos e a terceirização da criação. Essa criança pequena passa 10 horas sendo criada, educada e recebendo valores morais de professoras e cuidadoras que você mal conhece o sobrenome, simplesmente porque os pais não conseguiram se organizar nesses pilares que eu falei anteriormente. Se você conseguir, irmão, fazer o seu planejamento e segurar a onda até atingir esse tripé, uma parceira alinhada, uma margem financeira e flexibilidade sobre o seu tempo, você vai conseguir estar presente na primeira infância do teu filho. E a primeira infância, irmão, é onde você forja o caráter dele, a segurança e a base psicológica de um ser humano que vai carregar o teu legado. Se essa visão prática e sem romantismo barato sobre a decisão de ter filhos fez você pensar, irmão, dá um like no vídeo e clica no botão se inscrever no canal. É a sua atitude que avisa o algoritmo do YouTube que esse tema é de alto valor e, é claro, me incentiva a continuar trazendo esse nível de clareza aqui no canal. Tá inscrito? Então, bora ver como a sua mente reage a essa pressão da paternidade. Você já parou para pensar por que alguns homens são pais extremamente rígidos enquanto outros viram grandes amigos dos filhos, mas perdem a autoridade? Essa resposta, irmão, tem absolutamente tudo a ver com o seu perfil comportamental raiz. E agora eu quero te mostrar como cada perfil masculino lida com o desafio de ter e criar filhos. O homem que tem o perfil do guerreiro, aquele que é focado em execução e dominância, quando ele tem um filho, o instinto dele é forjar um pequeno soldado. Ele quer que a criança seja forte, competitiva e não chore à toa. O grande erro do guerreiro na paternidade é a falta de paciência e o excesso de agressividade. Ele cobra um desempenho de um adulto, de uma criança de 8 anos de idade. Ele precisa aprender que liderar um filho exige afeto e escuta, não apenas dar ordens e gritar quando as coisas dão errado. Já o homem com o arquétipo do mago, que é aquele visionário, comunicador, esse cara costuma ser o paizão da diversão. Ele é ótimo para brincar, contar história, criar aventuras e fazer a criança rir. Mas o erro letal dele é a falta de rotina e o pavor de sentir o vilão da história. Como ele quer ser amado o tempo todo, ele tem dificuldade de dizer não, de impor regras mais duras e de estabelecer a disciplina que a criança precisa para se sentir segura. Ele vira o amiguinho, mas perde a patente de educador. Já aquele homem mais calmo, focado em segurança e harmonia, que tem o perfil do conselheiro, esse é um pai extremamente amoroso, presente e protetor. O problema dele é exatamente o excesso de proteção. O conselheiro tem tanto medo de ver o filho sofrer ou se frustrar que ele coloca a criança numa bolha de plástico. Ele faz as tarefas da escola para a criança, resolve as brigas do filho com os amiguinhos, ele cria sem perceber um adulto frágil, dependente e incapaz de lidar com a crueldade do mundo real. Esse cara precisa aprender a soltar a corda e deixar o filho ralar o joelho. E aquele homem extremamente lógico e analítico que nós chamamos de perfil do arqueiro, a falha desse pai é tentar aplicar planilhas e fórmulas fixas no desenvolvimento infantil. Ele é aquele cara que fica adiando ter filhos por 10 anos porque o Excel ainda não está perfeito. E quando tem o filho, ele é geralmente frio na criação e exige notas perfeitas e uma organização impecável. Ele critica muito e elogia pouco. Esse cara precisa entender que uma criança absorve muito mais o calor de um abraço do pai do que o saldo da conta poupança que ele fez no banco. Como homem adulto, irmão,
você precisa descobrir exatamente como que a tua mente vai operar na hora de educar o teu filho. Por isso eu desenvolvi uma ferramenta 100% gratuita para você descobrir qual desses 4 perfis predomina em você. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós falamos hoje sobre a decisão de ter filhos e esse tripé de segurança para você assumir essa responsabilidade sem destruir a tua vida. Mas existe uma armadilha que está pegando em cheio os caras que têm o filho. Muitos homens, movidos por um amor cego, estão batendo no peito e dizendo a frase mais perigosa da paternidade: eu vou trabalhar dia e noite para dar para o meu filho tudo aquilo que eu nunca tive. E no próximo vídeo eu vou te provar porque essa exata mentalidade está criando a geração mais frouxa, ansiosa e frágil de toda a história da humanidade. Nós vamos entrar direto no fenômeno dessa nova geração que não aguenta ouvir um não. E eu vou te mostrar como o excesso de conforto destrói a capacidade de um jovem de enfrentar o mundo, porque o verdadeiro papel de um pai não é ser o melhor amigo do filho. Pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.